A palavra diz em Ezequiel 22:30: Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Esse versículo revela a dor do coração de Deus. Ele procura, mas não encontra. O problema não é a ausência de religiosidade, porque templos podem estar cheios. O problema é a ausência de homens e mulheres dispostos a entrar na brecha. O céu clama por intercessores, mas muitas vezes encontra apenas espectadores. E quando não há intercessores, a destruição encontra campo livre. Um intercessor é mais precioso que 1000 religiosos. A oração que intercede é como um muro que impede o avanço das trevas. Intercessores são aqueles que se colocam diante de Deus em favor de famílias, cidades e nações, muitas vezes sem que ninguém perceba. O valor de um intercessor não se mede em aplausos, mas no peso da eternidade que suas orações carregam. Quando Deus encontra um intercessor, ele encontra uma razão para derramar misericórdia. Mas quando ele não encontra, o juízo se aproxima. A maior tragédia não é o pecado do mundo, mas o silêncio da igreja. O mal prospera não porque é forte, mas porque a igreja muitas vezes está distraída, adormecida ou entretida consigo mesma. Quantos cultos cheios de movimento, mas vazios de intercessão? Quantos ministérios ocupados em programações, mas sem tempo para chorar entre o alpendre e o altar? Quando a igreja para de interceder, perde sua função mais vital, ser o canal entre Deus e os homens. Sem oração, ela é apenas uma instituição, não uma noiva. Estar na brecha não é confortável, é doloroso. É carregar fardos que não são seus, é chorar por pecados que você não cometeu, é se sentir ferido por dores que não lhe pertencem. O intercessor toca a eternidade porque aceita sentir o peso do coração de Deus. Ele não ora apenas por necessidade pessoal, mas se levanta como voz diante do trono pelo destino de outros. Quando faltam intercessores, gerações inteiras perecem. Quando eles se levantam, céus se abrem. Muitas calamidades poderiam ter sido evitadas se houvesse alguém orando. Sodoma poderia ter sido poupada se houvesse 10 justos. Quantas cidades hoje seriam diferentes se houvesse intercessores perseverantes? O juízo muitas vezes não vem porque Deus quer, mas porque não há quem peça misericórdia. O intercessor é aquele que lembra a Deus de sua própria promessa. Ele se coloca como advogado de uma geração culpada. Mas quando não há esse clamor, a destruição encontra campo livre. Quando Israel pecou no deserto, Deus disse que destruiria o povo. Mas Moisés se colocou na brecha e clamou: perdoa este povo, ou então risca o meu nome do teu livro. A ousadia de um intercessor mudou a história de uma nação. Ele estava disposto a perder tudo para que o povo fosse salvo. É esse tipo de coração que Deus procura hoje. Homens e mulheres que amam mais a glória de Deus e a salvação dos outros do que os seus próprios interesses. Daniel orou por 21 dias, jejuou e se humilhou não apenas por si mesmo, mas pela nação inteira. Ele confessou pecados que não cometeu, chorou dores que não eram suas, e por meio de sua intercessão, decretos celestiais foram liberados. Intercessores como Daniel mudam destinos de povos e de reinos. Ele não buscava posição nem reconhecimento, mas o favor de Deus sobre o seu povo. Esse é o chamado de todo intercessor: abrir céus para que a vontade de Deus se cumpra na terra. Cristo é o maior intercessor de todos os tempos. Ele não apenas orou, mas deu sua própria vida em favor dos homens. Hoje, ele continua à direita do Pai, intercedendo por nós. Isso mostra que a intercessão não é apenas uma prática, é uma parte essencial da vida cristã. Se o próprio Filho de Deus vive para interceder, como nós, seus discípulos, podemos ignorar esse chamado? Interceder é agir como Cristo, é participar de seu ministério eterno de reconciliação entre Deus e os homens. A intercessão não é apenas palavras, é guerra. No mundo espiritual, cada oração é como uma flecha lançada contra as trevas.
Intercessores enfrentam oposições, cansaços, resistências, porque o inferno teme suas orações. Mas quando perseveram, eles abrem espaço para que anjos se movam, cadeias se quebrem e milagres aconteçam. Cada intercessor é um soldado escondido, mas suas batalhas secretas mudam guerras inteiras. O mundo pode não reconhecer, mas o céu recompensa cada lágrima. Intercessores não aparecem em palcos, mas estão escritos nos céus. Muitas vezes eles verão respostas apenas na eternidade, mas suas orações nunca se perdem. O intercessor não ora para ser visto, mas para que Deus se manifeste. E quando se coloca na brecha, ele participa do plano mais glorioso, trazer o céu para a terra. Se Deus procurasse hoje intercessores em nossas cidades, será que encontraria? Talvez muitos pregadores, músicos e organizadores de eventos, mas quantos dispostos a gastar noites em oração? O céu ainda busca, mas muitas vezes encontra altares apagados. O maior desafio da igreja não é falta de recursos, mas falta de joelhos dobrados. Enquanto não houver intercessores, o céu continua a perguntar: quem irá por nós? Vivemos dias em que a iniquidade se multiplica, famílias se desmoronam, jovens se perdem em vícios e a frieza espiritual cresce. Nunca foi tão urgente a necessidade de intercessores. O tempo de orar superficialmente acabou. O relógio profético está avançando e Deus está chamando uma geração que ora até ver céus abertos. Se não respondemos agora, a próxima geração pode pagar o preço da nossa omissão. Deus não está pedindo multidões, Ele está pedindo disponíveis. Um só pode fazer diferença. Foi um Moisés que mudou a história, um Elias que trouxe fogo, um Daniel que abriu os céus. O convite hoje é para você. Não espere outro, não espere multidões. Deus está perguntando: posso contar com você para estar na brecha? A resposta de um coração pode determinar o destino de muitos. Interceder tem preço, é tempo, é renúncia, é abrir mão de prazeres para buscar ao Senhor. O intercessor paga o preço do secreto e muitas vezes do anonimato. Ele não recebe aplausos, mas recebe acesso à presença de Deus. O custo é alto, mas a glória é maior. Quem se coloca na brecha experimenta realidades celestiais que poucos conhecem. O intercessor é marcado pelo fogo de Deus. Deus ainda procura. Ele está passando pelas igrejas, pelas casas, pelas cidades, buscando alguém que se disponha. Não permita que a sua geração seja marcada pela ausência de intercessores. Decida hoje ser a voz que clama, o joelho que dobra, o coração que se rende. O mundo precisa de pregadores, mas antes precisa de intercessores. O céu está esperando sua resposta. Levante-se hoje e seja a brecha que impede o juízo e atrai o avivamento.